Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que nós começamos aqui mais uma live. Nosso momento de reflexão. Nós temos feito todos os domingos um momento de reflexão onde nós chamamos um participante, alguma pessoa que a gente respeita, que a gente admira, que tenha condição de trazer uma mensagem positiva, uma mensagem de conforto e de conhecimento para todos nós. E hoje nós temos a grata satisfação de contar com a presença do Padre Emerson, da Paróquia do Rosário, aqui de Rio Pomba, uma pessoa que tem todo o nosso respeito e admiração, e vai ser muito bom poder conversar com ele aqui hoje, e escutar e aprender com ele também. Bom, gente, eu gostaria, antes de passar a palavra ao Padre, de ler aqui para vocês um texto que é do Leonardo Boff e que serve de reflexão para esse momento que a gente está vivendo agora. A civilização da religião. Religação. A civilização da religação. Que nome vamos dar ao nosso? Que nome vamos dar ao novo que está emergindo? Ensaiamos uma resposta. Será uma civilização mais sintonizada com a lei fundamental do universo, que é a panrelacionalidade, a sinergia e a complementariedade, valores sistematicamente negados pela cultura do capital. Será, numa palavra, a civilização da religação, de tudo com tudo e de todos com todos. Por isso, será uma civilização que dará centralidade à religião. Não simplesmente como uma instituição consagrada, mas como aquela instância que se propõe a religar todas as coisas entre si, porque as vê religadas umbilicalmente à fonte de todo ser. Esta civilização será religiosa ou não será. Pouco importa o tipo de religião, ocidental, oriental, antiga, moderna, contanto que seja aquela experiência radical que consiga religar todas as coisas e gestar um sentido de totalidade e de integração. Então poderá surgir a civilização da etapa planetária, da sociedade terrenal, a primeira civilização da humanidade como humanidade. É interessante que esse livro foi um presente do meu padrinho, Marcos, há mais de 20 anos atrás, em que o Leonardo Boff escreve um dos capítulos, e ele é totalmente atual, né? Ele fala exatamente da sociedade nova que precisa emergir, e da religação que a gente precisa alcançar, independentemente de credo, de qualquer religião, né? Gostaria de dizer a vocês também, que, nesse momento, que eu sou candidato. Eu sou candidato a levar a vocês informação e a levar a vocês uma palavra amiga, a levar a vocês uma palavra de reflexão. Para isso, eu convido pessoas que possam agregar e somar. E vocês que estão do outro lado, vocês são os meus eleitos, para poder acompanhar a gente nesse processo todo. É uma brincadeira que eu estou fazendo, gente, porque eu escutei essa semana... O que você pretende com essas lives? Qual o seu interesse com essas lives? Onde você quer chegar com essas lives? E eu disse o seguinte: eu quero aprender, por isso eu trago pessoas que podem somar conhecimento, e eu quero levar isso para outras pessoas. Então, esse é meu interesse. Aí eu escutei uma outra pergunta: quem está fazendo o seu marketing? Aí eu falei assim: marketing? Como assim marketing? Não tem marketing. Não tem interesse patrimonial, não tem interesse econômico, não tem interesse político. Já escutamos aqui
alguns políticos, mas estamos abertos aqui para poder ouvir todos os outros políticos. Não vamos fazer política com isso, não vamos abrir isso aqui com interesses eleitoreiros, nem nada disso. Queremos apenas levar vocês conhecimento. E o primeiro a aprender sou eu com tudo isso. Com essas palavras, eu queria dizer aqui a vocês, esse aqui é o meu recado de apresentação, tá? E pedir desculpas aqui, porque o subtítulo aqui é esse aqui, ó, é o recado de apresentação. E nós vamos passar agora a palavra ao Padre Emerson, vamos chamá-lo aqui. Olá, Padre. Boa noite, Júnior. Tudo bom? Boa noite, Padre. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui de boa vontade, para trazer informação, trazer conhecimento para todos nós. Eu que agradeço pela oportunidade. Dou uma boa noite especial para todas as pessoas que estão nos acompanhando por essa live. E digo a você que aquilo que as outras pessoas dizem, pensam a nosso respeito, nos ajudam muito no nosso crescimento. Acho que isso é importante, não é? Não tanto para incomodar, mas para fazer crescer. Acho que isso é importante. E eu aproveito o gancho da brincadeira para dizer que eu faço parte desse partido, que leva então essa preocupação muito grande e, ao mesmo tempo, a possibilidade de formação e informação para as pessoas, sem qualquer tipo de pretensão, né? Eu sou o Padre Emerson. As pessoas já me conhecem, obviamente, aqui em Rio Pomba. Eu assumi a paróquia de Nossa Senhora do Rosário com muita alegria. Já vai para 8 anos e 3 meses. É um tempo, assim, bem grande, se comparado àquilo que reza o documento emitido pela Arquidiocese e a presença também que já tive em outras paróquias como pároco. Então, sou, assim, de uma família muito simples. A minha base, ela é a partir dessa humildade, dessa simplicidade. Nós somos uma família de 6 irmãos e pai e mãe. Na verdade, um irmão é de criação, é o primeiro. E nós tivemos toda a possibilidade, não é, de sermos direcionados por um pai, por uma mãe, que primeiro conseguiram viver os grandes valores e conseguiram transmitir da melhor maneira possível isso para nós, os filhos. Tive, assim, uma infância talvez um pouco diferente do que as crianças têm hoje, exatamente pela dificuldade que a gente enfrentava, ter que trabalhar muito cedo, ter que criar responsabilidades muito cedo, ainda muito criança, e depois levar isso para a vida. Antes de entrar para o seminário, eu costumo dizer que os sonhos não precisam ser grandiosos, eu consegui realizar 2 deles, que o primeiro era trabalhar em uma loja, qualquer que fosse a loja, e consegui trabalhar durante 7 anos e alguns meses em uma loja de móveis. É como se fosse o dono daquela loja pelas responsabilidades que foram atribuídas a mim ali, que eu estava assumindo. E logo depois, com o tempo, já entrando para o seminário, eu tive a possibilidade de lecionar, que era um grande sonho, segundo grande sonho que eu tinha. E dessa forma eu fui me inteirando de coisas muito boas. Foi onde tive a oportunidade de entrar para o seminário, fazer ali a minha caminhada de preparação para o sacerdócio. Então, eu entrei no seminário na época de 96 para 97. Primeiro ano foi o ano do propedêutico, que é um ano de preparação obrigatório para todos aqueles candidatos ao ministério. E depois, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, 6 meses de experiência diaconal. Tendo a oportunidade de exercer o diaconato em algumas paróquias, por exemplo, na paróquia de São Sebastião, em Ponte Nova, passando também com estágio pastoral, que era uma presença durante aos finais de semana, nas paróquias
em Santa Bárbara, em Catas Altas, e em outros lugares também. E fui ordenado padre no dia 21 de agosto. Completo, então, neste ano de 2020, 16 anos de padre, na verdade. E isso, uma caminhada bonita, não é? E, assim, de muita disposição para o povo de Deus. Essa foi Maravilha. a minha Muito história. bem. Isso é uma caminhada já de quase 20 anos de sacerdócio, né, padre? Sim, sim. Então, o senhor realmente é uma pessoa gabaritada para poder desenvolver o tema, né, que a gente vem trabalhando todos os domingos, nesse momento de reflexão, que é a moralidade e a espiritualidade. Hoje, com a visão católica, com a palavra Padre Emerson. Pois bem, essa reflexão ela é muito bonita. E são dois pontos de extrema importância. Por isso eu agradecia a oportunidade, porque nós estamos possibilitando também a quem está nos acompanhando uma reflexão mais acentuada sobre esses dois aspectos, moralidade e espiritualidade. Primeiro, nós poderíamos tentar definir um pouco o que é moral. As pessoas têm uma tendência muito grande a analisar a partir de um determinado ponto somente. E é importante que nós tenhamos como fonte, como base, algumas informações. Então, a moral, ela significa, de maneira assim bem prática, os costumes ou hábitos assumidos por um povo de uma sociedade. Muitas vezes, esta moralidade ou essa moral, ela é expressa como normas de proibição e normas de permissão. Eu até conversando com um professor, ele sempre lembrava nas aulas de moral que era importante lembrar o seguinte: aquilo que me constrói como ser humano é a moral positiva. Aquilo que me destrói como ser humano é, entre aspas, a moral negativa, o que é amoral ou imoral em outra compreensão, não é? E quando a gente tenta juntar um pouco para definir a moral cristã, a gente se remete um pouco à antiguidade, na época de Moisés, por exemplo, levando em consideração que aquele povo ele tinha algumas normas, algumas regras, algumas leis. Primeiro, a questão da lei natural, que se baseava nos 10 mandamentos, não é? Tem lá Moisés com as tábuas da lei, e todos sabem, pelo menos deveriam saber sobre os 10 mandamentos. E tinha também o sistema de leis cerimoniais, que às vezes não temos muito tempo de explicar nas nossas reflexões dentro da missa, mas alguns ritos ou rituais. Por exemplo, os ritos de purificação das mãos, naquelas talhas que Jesus utilizou para fazer o primeiro milagre, e depois também tantas outras. E depois um sistema de leis jurídicas que eram assumidas também naquela época por aquele povo. E Jesus, quando se apresenta na história, ele se apresenta, vamos dizer assim, não é simplesmente banindo essas leis, mas ele vem dar pleno cumprimento, e isso está no Evangelho de Mateus, para quem quiser acompanhar, quando Jesus faz aquela grande pergunta: vocês pensam, aos discípulos, vocês pensam que eu vim abolir as leis e os profetas? Não, eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. E Jesus faz isso a partir dos 10 mandamentos. Só que ele estabelece algumas outras condições para que essas leis sejam primeiro observadas pelo povo e depois aplicadas no seu dia a dia, que são as leis sacramentais. É onde Jesus vai instituir os sacramentos para que sejam, assim, uma proposta de caminhada de toda a igreja. Então, olhando por esta ótica, nós podemos dizer desta moral católica. E essa moral, na verdade, ela vai ser, assim, um aspecto abordado por Jesus durante toda a sua caminhada neste mundo. A sua preocupação era
numa vivência e numa sobrevivência a partir daquilo que deveria ser feito pelas pessoas, tendo como inspiração o próprio Deus. A realização, por exemplo, da vontade de Deus. Fazer aquilo que se deve ser feito, não é? E Jesus também tem outros momentos, estou falando um pouco aleatório assim, mas eu acho que dá para compreender, como, por exemplo, no Sermão da Montanha, que vai estabelecer, por assim dizer, uma série de regras, colocando como felizes, como bem-aventurados, aqueles que fazem o bem, aqueles que se manifestam da melhor maneira possível, caminhando neste mundo. Então eu entendo, e para ficar fácil de compreensão para quem nos acompanha, que a moral ela caminha um pouquinho por aí. Às vezes as pessoas confundem um pouquinho essa questão de moral e ética, que é muito próximo, e a gente completa que a ética ela é uma forma de se fazer uma ampla reflexão daquilo que está sendo pensado, acerca de regras, de costumes, de leis, é algo assim um pouco mais prático, não é? Essa é uma visão um pouco católica, vamos dizer assim, como o tema está, então, sugerindo. E a espiritualidade, eu até costumo dizer que a espiritualidade é uma forma de se viver essa moral, sempre aplicada no nosso dia a dia, não é? A espiritualidade, ela está muito ligada às questões, vamos dizer, até sobrenaturais. E quando a gente vai ler sobre essa definição, quando a gente conversa com algum professor, alguma pessoa que entende do assunto, elas dizem assim: é importante partir daquilo que não é espiritual, para que você entenda o espiritual. Então, nós definimos o que é material. Aquilo que você vê, aquilo que você enxerga, aquilo que você toca com as suas mãos. Não sendo material, é então espiritual. E aí, a partir desta, vamos dizer assim, proposta de definição, a gente começa a compreender, ou pelo menos tentar compreender, à luz da fé, aquilo que significa para nós esta espiritualidade. Eu, na minha visão de padre, de ser humano, de filho de Deus, de presença existencial nesse mundo, eu costumo dizer que espiritualidade é a forma mais plena de você poder entender a existência de Deus e fazer, consequentemente, uma belíssima experiência da existência de Deus num contato íntimo com Ele. E é importante que o que salva as pessoas neste mundo, ao meu ver, e é um pouquinho o que eu prego para as pessoas, é essa espiritualidade. Talvez esta sensibilidade que nós somos chamados a experimentar em relação àquilo que é a possível presença de Deus diante de cada um de nós. Acho que isso é importante. Muito bem, padre. Eu até coloquei os tópicos aqui, né? Uhum. Na ordem agora, falando sobre, coloquei aqui como trabalhar a moralidade das crianças, e aí eu deixo o senhor à vontade para poder falar, né, como que o senhor trabalha essa parte lá na missa das crianças e tudo mais. Tá, eu vi um pouquinho antes aí, nosso exemplo é Jesus Cristo, eu acho que vale a pena voltar um pouco, Pode só para voltar, dizer viu? que é importante quando nós, cristãos, católicos, que acreditamos verdadeiramente na palavra de Deus, é importante quando nós nos apropriamos desta palavra. E para dizer de Jesus como modelo para nós, ou pelo menos para mim, de maneira pessoal, eu recorro muito ao Evangelho também, quando Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Renuncie-se a si mesmo e me siga. E aí eu completo com outro momento onde Jesus vai dizer assim: e onde eu estiver, você também vai estar. E é importante que quando nós assimilamos um pouquinho essa presença de Jesus na proposta de seguir os seus passos,
supõe um pouco observar aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus apresentava para as outras pessoas, tirado assim do próprio coração. Tem até aquela música bonita que a gente sempre canta, né? Um dia uma criança me parou, que lá no meio da música vai dizer: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, não é? Então a letra da música, ela nos leva a pensar que não é tão difícil seguir os passos de Jesus. Pode ser um desafio muito grande para o padre, para você e para tantas outras pessoas. Mas não é impossível. Seguir os passos de Jesus é colocá-lo verdadeiramente como modelo de tudo. Que eu acho fantástico em Jesus também, que há 2000 anos atrás, a mulher não tinha o espaço que ela tem hoje. Então, ele é considerado o primeiro feminista, né? E também as crianças, né? Quando ele valoriza as crianças: vinde a mim, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Até aquele momento, as mulheres não tinham vez, as crianças também não eram respeitadas, assim como hoje devem ser respeitadas, né? Então, olha, Jesus, ele foi entendido como um transgressor, não é? Porque antigamente as mulheres não tinham consideração nenhuma, mesmo na história bíblica. Elas eram simplesmente uma palavra para nos ajudar: sugadas. Isso é histórico, é de muito tempo, desde a antiguidade. E Jesus, quando ele vem para dizer que ele vem para dar uma nova oportunidade para as pessoas, isso inclui, de modo muito especial, as mulheres. E se nós pudermos pegar as Sagradas Escrituras, nós vamos ver as experiências que Jesus consegue fazer com aquelas mulheres. A experiência que Jesus faz, por exemplo, com aquele diálogo com a samaritana. Já sabendo das grandes dificuldades de interpretação que as pessoas iriam fazer, sobretudo os seus discípulos, reconhecendo, vamos dizer assim, as dificuldades mesmo entre esses povos, entre os samaritanos, entre os judeus. E Jesus, ele rompe com tudo isso. Ele estabelece um diálogo íntimo, profundo e transformador com aquela mulher. Quando ela volta para casa, por exemplo, ela vai proclamar a sua fé e vai dizer assim: importante, ele deve ser o esperado, ele deve ser Jesus, porque ele me falou tudo aquilo que aconteceu comigo, tudo aquilo que eu penso. E depois Jesus vai tendo outras experiências. Jesus tem uma experiência bonita, por exemplo, com aquela pecadora. Onde estão aqueles que te condenaram? Vai em paz. Seus pecados estão perdoados. Eu também não vou te condenar. A experiência que Jesus teve com Marta e Maria, uma experiência de uma amizade muito grande, incluindo Lázaro, porque era irmão delas. E como que Jesus estabelece um laço profundo com aquela família, mas considerando a presença daquelas mulheres ali. Outra experiência, por exemplo, é de Jesus aos pés da cruz, que se utiliza do termo mulher, não para menosprezar a imagem de mãe, a presença de mãe, que era Maria, aos pés da cruz, mas para mostrar a sua importância, assumindo ali uma condição de mãe de toda a humanidade. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, Jesus confere às mulheres uma especialidade muito grande na sociedade. As mulheres são especiais. E é interessante porque ele aparece pela primeira vez após a crucificação para uma mulher. Para uma mulher. Incrível. E é importante porque existe assim uma interação muito grande. Porque não simplesmente uma aproximação ou uma proximidade, não simplesmente uma situação de passividade diante de Jesus. Todas elas tiveram a oportunidade de um diálogo, de uma reação e de uma percepção de quem era aquele que estava se manifestando ali. A não ser Maria, que aos pés da cruz foi muito direto
as palavras de Jesus, até pelo próprio contexto. Ele estava morrendo. E aí ele vai dizer: mulher, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Ele poderia ter se utilizado do termo mãe para caracterizar ali a presença de Maria. Mas ele não fez isso. Ele valorizou a presença de uma mulher como mãe de um dos seus, entre aspas, melhores discípulos, que era o discípulo amado. No entanto, ele estava ali. Ela caracteriza essa mulher como mãe de toda a humanidade, representada pelo discípulo amado, que acreditava, que sofreu com ele, que chorou com ele, mas que estava ali aos pés da cruz, no maior dos sofrimentos assumidos por Jesus. Outra passagem, assim, a gente poderia enumerar várias, mas a gente pode selecionar aqui uma passagem também que eu acho especial, é exatamente quando ele tem contato exatamente com o cobrador de impostos, ele vai à casa do cobrador de impostos, ele lida diretamente com pessoas que são recriminadas pela sociedade, e ele, então, define que quem precisa do médico são os doentes. Ele veio para trazer a palavra dele exatamente para essas pessoas. Então, ele quebra realmente toda aquela ideia que os doutores da lei tinham naquele momento, né? Eu acho que todos os paradigmas foram quebrados por Jesus, não é? E é muito importante que quando a gente diz que Jesus é uma novidade, ele foi daquela forma naquele tempo, e hoje, se Jesus estivesse aqui, seria o mesmo propósito, seriam as mesmas preferências. Não é simplesmente preferência. Eu prefiro este e não este. Não. Jesus não é que ele preferisse as pessoas, mas ele priorizava, a palavra é essa, as pessoas que tinham maiores dificuldades. Pessoas que estavam à margem da sociedade, pessoas que eram desprezadas, marginalizadas, que estavam no sofrimento. E essa passagem que você cita, ela é muito importante, porque em uma das visitas a um grande pecador, a mulher estava ali, que é uma dessas que já foram citadas, exatamente fazendo o quê? Fazendo tudo aquilo que não fizeram para Jesus, que era purificar a mão de Jesus, que era purificar os seus pés, que era dar o beijo de saudação, que era acolher Jesus, e ela fez tudo aquilo. Um perfume caro que derramou nos seus pés, enxugando com os cabelos, não é? Chorando. E de repente, como que Jesus acolhe aquela mulher, a imagem de mulher, quando aquele pecador pensa: se Jesus imaginasse quem é essa que está se aproximando dele, ele não faria isso porque ela é uma grande pecadora. Aí o aspecto do julgamento. E aí eu te digo, hoje acontece a mesma coisa, da mesma forma. Então, tudo aquilo que nós fazemos, no aspecto do ministério, acolhendo simplesmente por acolher, mas também para amparar as mulheres, a gente imita Jesus. A gente faz aquilo que Jesus fez, que é importante. Como é que um padre não vai fazer isso? Só que aí entra o aspecto moral também, no sentido de normas, regras, orientações. Todas as pessoas que são acolhidas, elas são orientadas, elas são redirecionadas por Jesus. Vai em paz, seus pecados estão todos perdoados, mas não peques mais. Então Jesus, ele ensina naquele momento em que ele se coloca à disposição para acolher, sobretudo, os pecadores, e em especial as mulheres, já que nós estamos falando de um valor especial conferido por Jesus às mulheres. Com certeza. E aí sim, nós poderíamos ficar aqui todo o tempo falando apenas de Jesus, que não seria suficiente o tempo. É o maior exemplo de moralidade que nós temos, e é o maior exemplo a ser seguido, não só dentro da Igreja Católica, mas por todos os cristãos. Sim. Então, eu separei aqui mais esse tópico, que é a moralidade nas crianças, porque as crianças de hoje são os adultos de amanhã, são eles que vão coordenar o planeta daqui a 20 anos. Sim. E como trabalhar as crianças, padre? Como levar as crianças para o caminho do bem? Olha, a partir da igreja.
Às vezes as pessoas não compreendem muito quando o padre coloca esta expressão: é fácil trabalhar com as crianças. E muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: ele nunca foi pai, então ele não sabe das dificuldades. Só que nós, no ministério, padre quer dizer pai, e assumimos a condição de pai não somente das crianças, mas também dos adultos. Mas então eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças, tanto tenho, que eu tenho essa proposta da missa das crianças. E eu vou dizer para você, não foi uma proposta que colou logo de cara. Não. Nós tivemos alguns momentos que tivemos outras tentativas para resgatar as crianças e não conseguimos. Não fomos bem-sucedidos nas primeiras. Mas aí a persistência, a vontade de vencer, a paciência, a fé, nos ajudou então a enxergarmos alguns pontos que pudessem trazer e segurar a atenção das crianças, fazendo como Jesus, ensinando às crianças esses grandes valores que elas devem aprender desde pequenininhas. E é importante porque existe aquela missão do pai, da mãe, e existe a missão de quem é catequista, de quem é padre, de quem é professor, também de quem é avô, avó, tio e tia. Então, primeiro, nós devemos pensar numa forma do pai e da mãe trabalharem em casa esta moralidade das crianças. Vamos dizer assim, trabalhar o aspecto moral na educação das crianças. Hoje está muito mais difícil do que antes, porque antes tinha-se o respeito, antes tinha-se a preocupação em relação aos filhos, o que possivelmente poderiam ser no futuro, e hoje, na minha percepção, muitos pais não têm mais esta preocupação. Hoje, às vezes, você se depara com algumas situações em que existe um desrespeito muito grande. Crianças que não respeitam o pai e mãe e dizem qualquer coisa. Mas aí a gente pensa assim, a culpa é só da criança? Eu acredito que não. Com toda caridade, eu digo que muitas vezes, se não em todas, o pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande naquela situação da criança. Então, Sim. olha, desde pequena, aspectos religiosos, que aí entra no aspecto da moral religiosa, você educar as crianças nos preceitos religiosos, ensinar a rezar. Quando eu faço os batizados, eu mostro para os pais, pego a mãozinha da criança. Primeiro eu chego e um determinado nome, por exemplo, Manuela, faz o sinal da cruz, em nome do pai, como a gente costuma dizer, faz o sinal da cruz. E aí a Manuela não consegue fazer, por quê? Porque ela tem 2 meses de vida. É preciso o pai pegar a sua mão e ensiná-la, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pai rezar com a criança todos os dias. O pai mostrar, o pai e a mãe, mostrarem para as crianças o que é certo, o que é errado. E quando a criança vai crescendo, 3, 4, 5 anos, que já vai tendo uma compreensão muito grande, é importante mostrar o que é certo, o que é errado e estabelecer para a criança aquilo que possivelmente pode e deve acontecer com ela caso ela faça uma escolha que não é tão certa na vida. Então eu vejo que é importante. Na igreja, eu costumo fazer isso, mas eu sempre falo no meio, no final das minhas reflexões. Meus irmãos, vocês adultos, quem é pai, quem é mãe, em casa vocês estão fazendo a mesma coisa? Educando os seus filhos? Porque é muito comum dizer assim, vai para a catequese. E aí ele aprende a rezar na catequese. Nós temos crianças que não sabem o sinal da cruz, não sabem rezar a oração ensinada por Jesus, que é o Pai Nosso, não sabem rezar uma Ave Maria, saudando a Nossa Senhora, não sabem fazer o sinal da cruz, como nós, por exemplo, aprendemos desde muito pequenininho, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. As crianças não sabem. E são valores de muito tempo.
Isso é até assim, até pela lógica. Vamos pegar o tempo, né? A missa das crianças é 1 hora por semana. A catequese é 1 hora por semana. Na escola, as crianças ficam 4 horas durante o dia, com um professor que tem 35, 40, 45 alunos dentro da sala de aula. Sim. E aí, quando os pais delegam a responsabilidade para a escola, para a igreja, ela está tirando, na verdade, toda aquela responsabilidade que é dele, que é do pai, que é da mãe, que é de quem está educando. Então, é onde realmente a gente precisa realmente passar a responsabilidade maior para os pais. E sem menosprezar as outras pessoas, ou sejam, catequistas, professores, outras pessoas, por exemplo, quem cuida das crianças, a gente entende que é de muita autenticidade essa missão de pai e de mãe. Senão eles vão representar o quê na vida dessas crianças? Se não puderem educá-las de maneira integral. Isso é muito importante dos pais fazerem uma reflexão. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, eu tenho certeza que pai e mãe estão com muita saudade da escola, dos professores. Mas não é só porque estão muito tempo sem irem à escola. Não. É porque na escola, o professor, a professora, assumia aquilo que os pais hoje têm por obrigação, que é assumir em casa. Eu faço até uma brincadeira aqui que depois dessa pandemia, os professores, eu acho que eles vão ser mais valorizados, porque acompanhar o ensino à distância, para quem está acompanhando, olha, exige muito dos pais, e eu acho que uma das lições que a gente pode tirar disso é que os professores precisam ser, sim, muito valorizados. Eu acho que é importante essas reflexões, porque nos fazem pensar muito na missão de cada um. Eu costumo dizer, quando também estou celebrando os batizados, que é uma missão sublime ser pai e ser mãe. Não é toda pessoa que deseja ser pai e mãe que consegue. Tanto é que as pessoas, elas recorrem a tantos outros tipos, vamos dizer assim, de manifestação de possibilidade para a gravidez, porque não conseguem engravidar. E tem pessoas que passam a vida inteira sonhando e morrem com esse sonho, sem conseguir realizá-lo. Então, cabe a quem é pai e mãe que realizou um sonho muito grande assumir a responsabilidade. Porque depois, eu acredito que Deus, ele vai cobrar tudo isso. Sem Não é dúvida. simplesmente só ser pai e mãe. E daí? Quando eu tiver que prestar contas? Porque, olha, se for ficar criança o tempo inteiro, tá ótimo, mas não é assim. A criança vai crescer. E depois elas serão o reflexo daquilo que elas tiveram dentro de casa. É o que o Paulo Leal falou aqui, nosso amigo aqui, meu amigo de Juiz de Fora, ele disse o seguinte, que na verdade os filhos eles se espelham muito nos pais, né? Então é uma responsabilidade assim que está muito evidente. A gente precisa realmente trabalhar a moralidade dentro de casa. Eu falo que os filhos não devem carregar só as características físicas, vamos dizer assim, dos pais. Nem tampouco aquelas características mais ligadas a aspectos, por exemplo, psicológicos. Mas elas têm que carregar, nesses reflexos todos dos pais, coisas boas. Para que o pai e a mãe, no futuro, digam assim: eu estou muito feliz da realização do meu filho. E digam com alegria: esse é meu filho. Esse é meu filho. Eu ouvia isso muito da minha mãe, entendeu? Porque ela, assim, nós somos 4 homens, depois 2 moças, e o aspecto vocacional ele veio muito de cheio. Minha mãe era de igreja, totalmente ligada à igreja. E todas as vezes que ela ouvia ou participava de uma missa, ela gostava muito de vir à paróquia sempre, e sempre que eu olhava para minha mãe assim, diante de uma reflexão, os olhos brilhavam. E depois da missa, ela dizia assim: eu não posso falar para todo mundo, mas para o senhor, ela me tratava assim: para o senhor eu posso falar.
O Senhor é minha grande alegria. Meu coração fica saltando quando eu vejo o Senhor lá na frente. Então é um pouquinho isso. E hoje isso faz falta, porque eu perdi a minha mãe há 2 anos e pouco. Então é isso que eu digo. Eu acho que é uma interação que deve existir e coexistir em toda a vida, tanto dos filhos quanto dos pais. E a responsabilidade é de ambos também, porque chega um tempo em que a criança já não é mais criança e ela começa a perceber aquilo que devem ser as responsabilidades assumidas por ela. Verdade. Padre, falando ainda sobre o trabalho da igreja, né? O senhor deu o exemplo na missa das crianças, o quanto que o senhor conseguiu resgatar a adesão das crianças à missa através daquele teatrinho. Quer dizer, eu achei fantástico aquilo quando eu vi aquele teatrinho e falei assim, não, isso precisa ser falado, né? Porque o quanto que o senhor conseguiu agregar ali na missa. E sobre os demais trabalhos desenvolvidos, o que o senhor poderia falar? Como pode a igreja trabalhar a moralidade na comunidade? É um tema amplo, mas que eu deixo o senhor à vontade para dizer. Tá. Olha, primeiro eu vou colocar a Belinha assim como uma conquista muito grande que nós tivemos, sabe? É um fantoche, na verdade, todos sabem, mas é uma referência muito grande, até no aspecto religioso, a gente pode entender assim, sem medo de errar, eu digo isso, para as crianças, porque a Belinha está dentro da igreja. Então, trabalhar as crianças se utilizando, vamos dizer assim, desta criatividade, isso aí não somente resgata as crianças, como faz, por assim dizer, como é que eu te digo? Um apanhado muito grande de todas aquelas pessoas a quem as crianças estão ligadas. Porque a partir da Belinha, nós trouxemos para a igreja as crianças, e que são em número assim considerável, graças a Deus, mas nós conseguimos resgatar também muitos pais. E quando eu falo pais, a gente generaliza, mas eu gosto muito de dizer muitos pais, homens, e muitas mães. E isso é muito importante porque é um feedback que a gente tem do trabalho que foi proposto. E aí eu vou te dizer, é aquilo que a gente sempre diz, o que é de Deus permanece, o que não é de Deus passa. Olha quantos anos nós já estamos com essa experiência dentro da igreja. É verdade. E a missa das crianças, ela tem sido assim, eles dizem carro-chefe, mas eu não gosto de dizer isso. Mas ela tem sido assim, uma grande beleza espiritual, se a gente puder chamar assim, para o povo, não somente da Paróquia do Rosário, porque eu tenho muitas pessoas da Paróquia de São Manuel que frequentam aqui. E eu não vejo problema nenhum nisso. Assim como certamente eu tenho pessoas daqui da Paróquia do Rosário que frequentam a matriz, a Paróquia de São Manuel. Eu acho que isso é muito importante, não é? Agora, é trabalhar só as crianças? Não. Nós temos outros aspectos também que nos ajudam a compreender a necessidade de trabalharmos esta moral, esta espiritualidade em todas as pessoas. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho algumas comunidades. Eu tenho as comunidades rurais da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, para quem a gente procura dar, na medida do possível, a atenção que eles merecem, considerando uma série de fatores. A missa que não pode ser toda semana, todos os dias, mas pelo menos uma vez no mês. Quando a gente falha, uma vez, às vezes salta 2 meses e vai, mas sempre com uma ligação muito grande. A referência é o escritório paroquial. E depois também, as distâncias não são tão longas. Aos finais de semana, essas comunidades se fazem presentes aqui na matriz. Então, de uma certa forma, estão sempre ligados. Depois eu tenho outra comunidade, que é a comunidade, por exemplo, das pastorais, propriamente dito. Isso eu estou fazendo uma análise. Então, eu tenho
pastoral familiar, eu tenho pastoral da criança, eu tenho pastoral do batismo, eu tenho o grupo de oração, na renovação carismática, eu tenho o terço dos homens, já partilhei contigo, a quantidade de homens que participam conosco, é uma graça. Foi uma surpresa quando o senhor disse a quantidade de homens que participam do terço dos homens, eu fiquei surpreso. Isso realmente... o senhor merece os parabéns mesmo, porque é um trabalho muito importante, esse da oração, né? Olha, eu digo que quem merece os parabéns são eles, pela persistência, sabe? Porque a semente foi lançada. E é importante quando você cuida para que a semente germine sem qualquer tipo de coisa para atrapalhar e possa futuramente ser uma árvore frondosa, cheia de frutos. E é o que tem acontecido. Então eu tenho o terço dos homens, tenho também o terço das mulheres, que aí elas reclamam um pouco, porque já não é em grande quantidade, mas o que a gente analisa nesse aspecto das mulheres lá não é necessariamente a quantidade das mulheres, mas o fervor daquelas mulheres que estão ali rezando, não é? E tem outros aspectos também. Eu tenho os membros do apostolado da oração, masculino, feminino, que aí formam uma outra comunidade que me remete à comunidade do Recanto Sítio da Lola, que foi assim preparado especialmente para estes grupos de apostolado da oração, mas também para todo o povo de Deus. E lá sendo uma comunidade especial e específica, porque tendo esta espiritualidade em torno do Sagrado Coração de Jesus, é uma comunidade que acolhe pessoas da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, do município de Rio Pomba, bem como de outros municípios, outras paróquias e até outras dioceses. Então, é um número considerável de pessoas que têm o costume de participarem conosco. Na primeira sexta-feira, às 3h, quando a gente pode celebrar lá, não é? E também no terceiro domingo, às 2h. E é uma beleza perceber aquelas pessoas todas muito ligadas àquilo que está sendo celebrado, refletido, pensado, proposto e festejado ali. Para você ter uma ideia, esse ano, infelizmente, não poderemos ter, mas todo primeiro domingo do mês de julho é a festa do apostolado da oração. Nós conseguimos colocar ali 5.000 pessoas. Nossa, mãe. São as respostas que a gente tem, não é? Maravilha. E também, sem contar, desculpa, cortando o senhor, sem contar também o trabalho no Sítio da Lola, né, e da própria renovação carismática. Sim. Olha, a renovação carismática, ela é algo que tem me feito pensar muito e refletir muito sobre a questão do Espírito Santo. Porque outro dia alguém me perguntava assim, Padre Emerson, o senhor é carismático? Eu não sabia, o senhor é carismático? E aquilo me fez pensar durante a semana inteira. E aí eu cheguei à conclusão do seguinte, cristão, ainda mais sendo padre, que não se sente carismático, tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo não é qualquer coisa dado a qualquer pessoa. É um presente de Deus, é dom de Deus, dado por intermédio de seu Filho Jesus, para todas as pessoas, onde quer que elas estejam. E o Espírito Santo é que nos ajuda a caminhar orientados por uma moral que nos faça, vamos dizer assim, sentir a necessidade de agir bem, de fazer o bem, de propor o bem para as pessoas. Então, sou carismático. E a partir desta reflexão, o que eu posso fazer é apoiar o grupo de oração que nós temos aqui no Rosário, que é uma maravilha, graças a Deus, e também o grupo da renovação carismática. E aí eu digo o seguinte, eu acompanho o grupo da minha paróquia de Nossa Senhora do Rosário, que é a minha missão, que é a minha função, não é? Aí outras paróquias, os padres deveriam fazer a mesma coisa. Porque na igreja, aquilo que é bom, você tem que apoiar. Porque é o que vai te dar uma resposta junto aos frutos, que são os trabalhos feitos por essas pessoas.
O Sítio da Lula é também um trabalho muito bonito que o senhor desempenha ali também, né? Olha, o Sítio da Lula, ele foi um desafio, e ainda é um desafio. O sítio ele não consegue se manter sozinho. Então a paróquia do Rosário, somente a paróquia do Rosário, abraçou o sítio com toda a força, com toda a determinação. No início foi mais difícil, mas hoje é muito mais tranquilo. Nós temos algumas iniciativas que nos ajudam, inclusive no aspecto financeiro, lá para o sítio, não é? Mas olha, eu já falei de frutos e de respostas, e eu volto a repetir. O que o sítio traz de respostas para nós, no aspecto espiritual, é fabuloso, é fantástico. Sem contar as experiências que nós temos de curas e de pequenos milagres, coisas que ficam assim mais no íntimo de muitas pessoas e coisas que também estão sendo colhidas, guardadas para numa eventualidade, não é essa palavra, eu acho que ela não encaixa aí, mas é o que me veio agora, para numa eventualidade nós apresentarmos isso como fator primordial para a beatificação da Florípes Dornelas de Jesus, que é a Dona Lola. E até eu já tive uma experiência muito grande desta luz, que é a Lola aqui em Rio Pomba. Então o sítio, ele é um lugar muito mais que especial. O sítio da Lola, ele é, para nós, uma referência da ação de Deus e como nós devemos viver esta moral da qual nós estamos falando com esta espiritualidade que nós estamos falando também. Sem dúvida, não tem como negar que é um trabalho que agrega, realmente faz essa religação. Sim. Eu coloquei um outro tópico aqui, dentro desse tema da moralidade e espiritualidade. Eu coloquei esse tópico exatamente para falar da importância de cada um se renovar, de cada um avançar nesse caminho de nos tornarmos pessoas melhores nesse aspecto moral e espiritual. O que o senhor poderia falar sobre esse tópico? Olha, Júnior, a gente se depara com isso todos os dias. Eu vejo no próprio ministério, talvez seja a maior dificuldade, é as pessoas conseguirem olhar para dentro de si. É muito fácil eu poder enxergar o outro, até porque ele está na minha frente. E eu o enxergo não da maneira que ele se apresenta a mim, mas da maneira que eu quero enxergá-lo. E isso é muito perigoso, porque a gente se coloca como melhor do que a outra pessoa, mais importante do que a outra pessoa, mais inteligente do que a outra pessoa, mais sábio, mais católico, mais de fé, mais de oração. E a questão não é essa. A questão é entender que o outro também foi criado, assim como você, à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho, assim, uma experiência de um trabalho feito na época em que cursava a filosofia, que me chamava muito a atenção, que era de um filósofo chamado Emmanuel Levinas. E ele é contemporâneo, vamos dizer assim, não é? E interessante porque, olha a data de nascimento. Ele nasceu no dia 25 de dezembro de 1905 e morreu no dia 25 de dezembro de 1995. Nossa. Ele trabalhava um aspecto muito interessante, que queria pensar uma moral para o século XX. Um pensamento que fosse de abertura em direção ao outro, mostrando que a verdadeira essência do outro, ela é demonstrada pelo seu rosto. Então, nós costumávamos dizer, na apresentação dos trabalhos, que era a filosofia do rosto. E aí a sequência, vamos dizer assim, mostrava que o outro, pelo rosto que você está vendo,
ele te mostra o infinito. Ou seja, a pessoa é muito mais do que aquilo que ela está te mostrando. Eu estou te vendo, eu posso dizer que nesse momento você está sério, não está rindo, não está chorando, não está triste, mas está sério. Mas por trás dessa seriedade, no seu íntimo, no seu ser, no seu coração, nos seus sentimentos, tem N coisas acontecendo. E estas coisas foram consideradas por ele como infinitas. E realmente é isso que acontece. Por isso a gente costuma dizer, eu pelo menos gosto muito que a pessoa converse comigo olhando nos meus olhos. Não é para descobrir nada sobre a pessoa, mas é para entender que existe ali uma possibilidade de uma abertura muito grande a esse infinito que é o outro. Até para que eu possa compreender o que ele está expondo para mim. Por exemplo, no momento da confissão, numa direção espiritual, numa orientação, ou numa condução, por exemplo, na igreja, quando a pessoa está recebendo a Sagrada Comunhão. Então é muito importante nós pensarmos que o outro está à nossa frente não é para ser mudado por nós, mas é para ter a possibilidade para que ele mesmo, num mergulho interior, perceba as suas necessidades de mudanças, de transformação. Ninguém muda ninguém. É preciso eu mudar para compreender o outro. Eu vejo que é um pouquinho por aí. E é o que essa situação planetária está trazendo, né? Ela Sim. Não é do Brasil, ela é do mundo. Ela está exigindo realmente que as pessoas se voltem para si e possam realmente fazer uma leitura melhor, né? Olha, e nós estamos tendo muito tempo para isso, não é? Antes eu não tinha um tempo, por exemplo, para tomar um café, para almoçar tranquilamente, não tinha tempo para atender todas as pessoas no meu escritório paroquial. E, de repente, isso aparece, se manifesta. Hoje eu tenho tempo de sobra. A questão é, o que eu estou fazendo com esse tempo? Para que ele não seja também um tempo perdido. Pode dormir mais? Pode. Pode comer muito, como muitas pessoas estão fazendo, estão engordando um pouquinho mais. Isso é próprio do tempo que nós estamos vivendo? Podem. Mas devem também fazer um momento de reflexão. Bonito quando alguém coloca os olhos, são o espelho da alma. E é verdade. Não é? Quando a gente olha para alguém assim, a gente é remetido por essa pessoa a um lugar especial. E até remetido a esta áurea, a esta alma da pessoa. Isso é bonito. Mas é um tempo que a gente é chamado, embora no distanciamento social, não nos desapegarmos das pessoas. Muito pelo contrário. Nos aproximarmos mais das pessoas da maneira que nós podemos. Com a live, por exemplo, possibilita isso. Um telefonema, uma mensagem de WhatsApp e tantas outras formas que a gente sabe. Um aceno de longe, isso aí já basta para muitas pessoas. Não é? Com certeza. Eu vejo que é um pouquinho por aí. Então, assim, eu só tenho a agradecer. A gente poderia falar mais aqui. Eu deixo o senhor à vontade, padre, para o senhor fazer as considerações finais. E realmente eu volto a dizer, eu me sinto muito privilegiado de poder ter a oportunidade de conversar com o senhor. Nós conversamos antes para poder fazer essa live, e estamos agora conversando aqui ao vivo, e eu vejo o carinho das pessoas com o senhor, né, o tanto que o senhor é importante para a comunidade, e isso reflete um trabalho bem feito, um trabalho feito com amor, com dedicação, e isso realmente apenas vem para ratificar, confirmar todo esse belo trabalho que o senhor desempenha nesses 8 anos aqui em Rio Pomba. E, em nome de todas essas pessoas, eu gostaria de te agradecer e deixar o senhor à vontade para fazer as considerações finais. Sim. Olha, Júnior, eu reconheço que o êxito do trabalho não é só atribuído ao padre Emerson. Eu tenho muitas pessoas que abraçam comigo todas estas causas. Inclusive, eu tenho muitas pessoas que passam pelos mesmos tormentos que o padre passa, porque assumem toda a situação do início ao fim.
não é estar com o padre, não é isso. Nós estamos com aquilo que está sendo estabelecido pelo padre, pela inspiração divina, sem qualquer pretensão. Eu posso não ser o melhor padre, mas sou um padre que me preocupo com todas as pessoas e com o trabalho de evangelização que deve ser, então, a missão de todos nós. Então, eu tenho muitas pessoas que me ajudam e eu agradeço todos os dias a estas pessoas nas minhas orações. E quando estou pessoalmente também, eu faço questão de agradecer. Não é? Agora, para a gente caminhar um pouco para o final, eu peço ainda mais um tempinho. Fique à vontade. Você falava daquele texto, obrigado, do Leonardo Boff, e o Leonardo Boff, ele me chama muito a atenção, sabe? Por várias razões. E uma delas é pela coragem que ele tem, às vezes, de colocar alguns textos que chocam, que mexem, mas sempre com uma intenção muito boa, eu acredito. Então, lendo algumas coisas sobre o Leonardo Boff, ele dizia algo que pode ser colocado aqui hoje. Ele falava dos princípios morais e éticos que constituem, vamos dizer assim, aquilo que é uma base sólida para a sociedade. E me chamou muito a atenção os 4 pontos. E é o que nós estamos falando. Primeiro, ele falava do cuidado. E é importante porque evangelizar é cuidar das pessoas. Ter espiritualidade é cuidar de si mesmo e cuidar também das outras pessoas. Cuidar da sua casa, cuidar do ambiente em que você está, cuidar do meio ambiente. E aí a gente costuma dizer, né, do ambiente inteiro. Cuidar dos animais, ter cuidado. Não é? Eu acho que a filosofia do cuidado ela é muito bonita. Depois ele vai dizer do respeito. Cada um é um da maneira que foi criado por Deus. E é irrepetível. Ele vai morrer, não vai nascer ninguém igual a ele. De modo que nós devemos agir para que esta relação com as pessoas seja uma relação de respeito. Respeitar as pessoas de maneira geral. Depois ele vai dizer da responsabilidade ilimitada. Eu sou chamado a ser responsável pelas minhas atitudes e ações como padre. Você como, vamos dizer assim, como um bom profissional, não é? E nós todos, como eu tiro como partida, ou como ponto de partida, essa imagem e semelhança com a qual fomos criados por Deus. Então, todos nós devemos ter uma responsabilidade muito grande. E, por fim, ele coloca a questão da solidariedade. E vai dizer, ela é tão essencial ao ser humano que nascemos desta solidariedade. Então, devemos ter compaixão, não deixar que o outro sofra simplesmente sozinho, e entender que um ombro amigo, uma mão estendida, consegue amenizar o sofrimento das outras pessoas. Muitas vezes, devemos nos colocar no lugar dos outros, para saber e compreender o que é que eles estão sofrendo, passando, e para poder ajudarmos também a essas pessoas. Então, olha, nesse tempo de pandemia, eu queria só dizer que é muito importante nós nos utilizarmos do álcool gel para poder, não é, purificar as mãos. É muito importante nós usarmos as máscaras para poder proteger a gente mesmo, mas proteger também as outras pessoas. Mas algo que é muito importante é das pessoas entenderem a necessidade de, numa reflexão acentuada e profunda, retirarem as máscaras de tantas coisas que atrapalham na sociedade. E perder esse medo de serem autênticas. Todos nós devemos ser quem somos, sempre com a visão de que devemos aperfeiçoar a cada dia essa nossa presença no mundo. Então é muito importante as pessoas se utilizarem desta pandemia para trabalharem aspectos interiores, serem melhores. Eu dizia para você antes da live que esse tempo, a gente ouve as pessoas dizerem assim,
Ninguém vai sair da mesma forma dessa pandemia. E dizia também para você, eu tenho certeza que eu não vou sair a mesma coisa. Vou sair muito mudado, mas eu me esforço para isso. Eu tiro as minhas máscaras. Agora, e você que está nos ouvindo? Consegue fazer isso também? Então, de modo muito especial, outro dia alguém dizia assim, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque são extremos. Ou depois dessa pandemia, as pessoas serão mais crentes em Deus, mais autênticas, ou serão piores do que são. E me fez pensar muito, porque de fato é. Já que ninguém muda ninguém, nós vamos rezar e pedir muito a Deus para que cada um consiga fazer esse mergulho interior, numa introspecção, e possa conseguir mudar o próprio coração. Acho que isso é importante. E até que realmente a limpeza maior agora, após a pandemia, seja essa limpeza interior, de que as pessoas possam sair sem as máscaras para as ruas, né? No sentido mesmo de que elas se revelem como elas realmente são. Sim. E que a limpeza interior seja feita. Porque, até para a gente poder até fechar aqui, eu lembro daquela passagem que eu até comentei com o senhor, né, que quando Jesus foi criticado porque os discípulos não lavavam as mãos antes de comer, e aí ele disse o seguinte, que a impureza realmente maior é aquela que vem de dentro para fora. Justamente. Então, que nós possamos sim fazer a higiene das mãos, tomarmos os cuidados necessários, mas que a gente possa realmente fazer essa limpeza interior e que a gente possa realmente sair sem as máscaras para as ruas. A higiene do coração, não é? E finalizando, quem sabe, depois dessa pandemia, ao nos encontrarmos com as outras pessoas, pudéssemos fazer essa experiência de aceitá-las do jeito que elas são, com o desejo de enxergar ali a presença de Deus. Acho que isso é importante. E ainda acrescento, tem uma autora que, não é, eu a chamo de Breda, e ela vai dizer, né, nesse mundo eu passarei por ele apenas por uma única vez. Então eu quero fazer as coisas bem feito, para que futuramente, onde eu estiver, ninguém vá até mim dizer que faltou alguma coisa a ser feita por mim mesmo. Então esse tempo é nosso, que nós pudéssemos então aproveitar ao máximo, transformando a nossa vida e o nosso coração, e desta forma permitindo às outras pessoas que consigam também experimentar uma grande transformação. Obrigado por essa oportunidade, Júnior. Nós é que agradecemos, Padre. Muito obrigado mesmo. E que a gente possa, posteriormente a gente possa fazer outra live. Mas eu gostaria muito de agradecer. Foi muito bom. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite a todos.